e hoje faremos um exercício avançado relacionado à demonstração dos fluxos de caixa. Olá, sejam todos bem-vindos. E nós estamos na nossa série sobre a DFC. Esse é o quinto vídeo. Fizemos dois vídeos introdutórios falando um pouquinho sobre os fundamentos, os conceitos, as aplicações práticas. Tivemos um terceiro vídeo com um exercício introdutório, um quarto vídeo com um exercício intermediário e esse finalmente falando um pouquinho da DFC do método avançado. Então eu espero que vocês gostem, que essas informações sejam úteis na prática profissional de vocês e desde já eu peço se possível, para que vocês possam curtir o vídeo, se inscrever no canal principalmente e compartilhar com seus amigos. Bom, então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então nós temos aqui uma demonstração do resultado do exercício, um balanço patrimonial e o que nós temos de diferente em relação aos exercícios anteriores. Nós temos aqui agora contas a receber de longo prazo, não circulante, títulos e valores imobiliários de longo prazo, ou seja, aplicações financeiras. A nossa empresa ela fez investimento em outra empresa, no caso, um investimento em controlada. Nós agora temos também a conta de provisões, também temos empréstimos e financiamentos de longo prazo e ainda, finalmente, a empresa, nesse caso aqui, ela tem ações em tesouraria. Então, vamos lá, vamos começar a elaborar essa DFC. Como nós temos feito nos vídeos anteriores, a gente vai começar então pelo método direto, que é aquele método que a gente apresenta os valores brutos de entrada e saída de caixa nas atividades operacionais, e depois a gente segue pelo método indireto. Então, primeiramente, olha só, eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom da minha tela, vou até tirar aqui recolher essa faixa de opções para ficar maior a tela para vocês. Lembrando que esses exercícios, o exercício em branco para que vocês possam resolver e o resolvido, tem o link aqui para download e espero que seja útil para vocês. Então, primeiramente, vamos começar. Vou fazer de um formato diferente que eu tenho feito nos outros vídeos. Então, vamos falar um pouquinho sobre recebimento de clientes. Os recebimentos de clientes, nós sabemos que, para a gente saber os valores brutos de entrada, nós devemos considerar a receita bruta de vendas, a conta de contas a receber de clientes, só que também nós temos contas a receber de clientes de longo prazo, não circulante, que também deve ser levado em conta. Então, como que seria essa lógica, né? Então, vamos pensar o seguinte: nós teríamos que pegar todo o valor da nossa receita e nós deveríamos pensar o seguinte: olha, quanto nós tínhamos para receber no final do exercício anterior, que ficou sem ser recebido, né? Então, nós temos lá 1.240.000 mais 392.000. Ou seja, então, seria esperado que nós teríamos que receber a nossa receita bruta de recebimento de clientes mais aquilo que nós não recebemos no exercício anterior. Porém, o que nós devemos fazer? Bom, nós temos ainda um saldo de contas a receber desse período e um saldo de curto prazo e um saldo de contas a receber desse período ainda de longo prazo, ou seja, nós terminamos o exercício sem receber esses valores. Então, olha só, se nós pegarmos esse 1.072.000 mais esse 108.000, então essa deveria ter sido toda a entrada de caixa se tivéssemos recebido tudo. Como faltou receber 1.180.000, então nós vamos fazer 9 menos 1. Ou seja, nós tivemos então entradas brutas de 8.247.000 reais e 800 de clientes. Então a gente vai colocar esse valor aqui. Eu vou fazer agora dessa forma aqui, conta por conta, mas também deixar uma cópia da DFC para vocês, igual nós fizemos no vídeo anterior, que já é feito diretamente a conta aqui nessa célula, tá? Aqui é simplesmente uma forma diferente para que vocês possam ter, às vezes, outros insights aí para ajudar na elaboração. Depois, pagamento a fornecedores. Nós sabemos que, para saber o valor de pagamento a fornecedores, nós devemos considerar o quê? O saldo de fornecedores a pagar no passivo e também o valor das nossas compras de mercadorias do período. Com relação às compras, então nós tivemos lá, consideramos o custo da mercadoria mais o estoque que nós tínhamos no final, ou seja,
tudo que eu vendi, mais o saldo final de estoque, eu precisaria ter comprado. Menos, é claro, aquele estoque que eu já tinha no início. Então, olha só, aqui está a nossa equação. Nós temos aí compras de 4 milhões. Então, para saber o quanto se foi pago aos fornecedores, nós devemos pegar o quê? Quanto nós compramos no período? Compramos 4 milhões 129 mil e 40 reais, por exemplo. Quanto nós tínhamos para pagar aos nossos fornecedores? Bom, então nós tínhamos 894 mil. Ou seja, nós deveríamos ter pago 5 milhões e 23 mil e 40. Porém, a nossa dívida com o fornecedor, ela zerou? Ela se extinguiu? Não necessariamente. Olha só, a gente está vendo aqui que existe um passivo junto aos fornecedores. Então, esse valor aqui de 1.078.700 ele deve ser reduzido. Ou seja, o quanto eu deveria ter pago, né, menos o passivo que ficou. Então, a lógica aqui é, nós pagamos efetivamente, olha só, 3.944.340. Então, vamos lá, vamos colocar esse valor aqui. Nós temos, só que, lembrando, esse é um valor negativo, porque nós estamos falando de pagamentos. Tudo bem? Bom, vamos apagar aqui e vamos seguindo. Lembrando, mais uma vez, esse Excel está disponível para vocês fazerem com calma, analisarem as contas. Depois, pagamento a pessoal. O valor que foi pago a pessoas ou por conta de pessoas, né? Salários, mais benefícios, encargos sociais, tudo aquilo lá. Nós precisamos considerar o quê? Nós precisamos considerar os valores da demonstração do resultado do exercício e a variação em salários e encargos. Então, olha só, nós temos lá a despesa com salário. Eu vou colocar o valor absoluto aqui, o valor positivo. Então, nós tínhamos lá 736 mil de despesa, mais o passivo de 82.800. Ou seja, nós deveríamos, no período, ter feito um pagamento de 819.800. Porém, nós pagamos tudo? Não. Olha só, ficou aqui um passivo de salários e encargos a pagar. Então, nós devemos fazer o quê? 819 menos 75 mil. Ou seja, nós temos aí 743.350 que foi pago as pessoal ou por conta de pessoal. Lembrando também, salvo valor negativo, que é um valor de saída. Seguindo mais uma vez, vamos lá. A gente vai para as nossas pagamento de despesas. Então nós temos lá despesas gerais foram de 516 mil, e aí nós temos que considerar aqui o saldo, né, de contas a pagar, né, ou despesas a pagar, que são valores gerais. Vamos fazer a mesma lógica. Bom, quanto eu tinha de despesas? Vou colocar o valor aqui absoluto, ó, 516 mil no período. E quanto nós tínhamos para pagar no início do ano ou final do ano anterior? 53 mil. Ou seja, deveríamos ter pago 569. Foi pago 569? Não. Por quê? Olha só. Ficou ainda um passivo de 56 mil. Então, esse 569 menos o passivo que restante, 513 mil foi o valor efetivamente pago relacionado às contas, às despesas gerais. E mais uma vez, considerando aqui que esse valor é negativo. Porém, nós temos que fazer uma reflexão aqui. Olha só, esse conceito está certo? Está certo esses fundamentos. Só que quando nós vamos falar em despesas, né, nessas contas gerais, a gente deve analisar conjuntamente o valor das despesas antecipadas. Qual é a lógica? Então, por exemplo, aqui a empresa ela aumentou o valor das despesas antecipadas, ou seja, então ela desembolsou mais caixa por conta de pagamentos que ainda não foram lançados no resultado. Despesa antecipada, esse é o conceito. Se por um acaso esse ativo tivesse sido reduzido, significa que daquele valor total que a empresa pagou de despesa que nós calculamos agora, parte não foi pago por conta que foi aproveitado um crédito de despesas antecipadas, né? Um crédito eu falo, né? Um direito, né? Um benefício. Então, olha só.
que nós devemos considerar? Nós pagamos efetivamente, né? 513.440. Porém, nós devemos pegar essa variação aqui no passivo, no nosso ativo, de 6.200 menos esses 7.300, ou seja, esse aumento. Vou até colocar absoluto aqui, ó, para explicar sempre a partir desse ponto. O ponto é, o ativo de despesas antecipadas aumentou. Aumentou o nosso ativo porque nós tivemos que reduzir o nosso caixa. Ou seja, então esse aumento de 1.100 significa que, além dos 513.000 que foram pagos de despesa antecipada, de despesas regulares, houve mais um pagamento de R$ 1.100 de despesas antecipadas. Agora sim. Então, quanto nós tivemos de pagamentos de despesas normais? 514.540. E aí vocês vão falar assim, João, mas por que você não colocou separado despesas gerais e despesas antecipadas? Porque nas demonstrações contábeis é adequado que nós não os valores que não são significativos, ou seja, valores menores em proporção aos demais, eles sejam apresentados em conjunto com algum grupo. Então, aqui dentro do grupo de despesas. E aí, só para finalizar, né? Esses 514, eles são negativos. Seguimos aí com o pagamento de impostos sobre vendas. Então, nós temos que considerar o quê? O valor do imposto sobre venda do período e aí o nosso passivo de impostos sobre vendas. Então, vamos lá, vamos apagar aqui. Qual foi o valor? Vamos pegar o valor absoluto, 874.000. Bom, nós tínhamos, né, no início, no final do ano, no começo do ano, no final do ano anterior, 96.000. Ou seja, vamos pensar assim, deveria ter sido pago, então, quanto de imposto sobre venda? Se fosse zerar todo o nosso passivo, deveria ter sido pago 970.000. Mas, como não foi zerado, olha só, ainda existe um saldo de imposto sobre venda de 80.000. Então, 970 menos 80. Efetivamente, foi pago esses 890.280. Olha só, 890.280 que foi pago sobre impostos. E aí nós vamos montando, tá vendo? Ó, recebimentos, pagamentos. No método direto, quando eu falo pagamento, é sempre saída. No método indireto, é outra questão, é variação. E aí pode ser, por exemplo, fornecedores ter um aumento de caixa em vez de redução. Seguimos aqui com imposto de renda. João, mas os dois são impostos, por que colocar junto? É adequado que nós separemos esses dois valores. Igual, eles estão separados aqui na DRE. Então, olha só, vamos pegar aqui, quanto nós tivemos de imposto de renda? De despesa? 364.000. Quanto nós tínhamos de passivo no início do período? Nós tínhamos lá imposto de renda e contribuição social 57. Então, faz aquele raciocínio. Quanto a empresa deveria ter pago para zerar o passivo? 364 mais 57, 422. Bom, foi pago todo esse passivo? Não, olha só, ainda existe um saldo de 52.000 reais. Então a lógica é 422 menos 52, 369, e aí seguimos lá, ó, valor de saída de caixa. Vocês ouviram um barulhinho aqui? Acho que a Siri deve ter pensado que eu falei com ela aqui no meu iPad. No fechamento do mercado. Aí, ó, ela tá falando sobre ações. Eu deixo o iPad ligado aqui para eu ir acompanhando junto com vocês a tela do exercício. Então, olha só. Depois, nós temos lá recebimento de juros. Aqui é um ponto diferente do outro exercício. Porque qual que é o raciocínio? Ó, vou voltar minha tela aqui. Nós podemos ter uma aplicação financeira que renda juros, só que esses juros eles vão ficar lá retidos na aplicação. Eu não recebi em caixa. Mas eu posso ter outro tipo de aplicação financeira que, ao invés dela render, dela crescer em termos monetários, ela simplesmente deposita os juros na sua conta, ela te paga os juros. Ou ainda pode acontecer o seguinte: a empresa teve lá, ela teve um valor de. Ela fez uma aplicação financeira, essa aplicação financeira rendeu os juros, aumentou o valor da aplicação, só que aí até o final do período a empresa sacou tudo, o principal mais os rendimentos. Então, precisa sempre ter a informação completa.
dentro da empresa, vocês vão lá com o departamento financeiro e entendam o que que aconteceu com aquela aplicação. Então, vamos voltar ali na tela. Nesse caso aqui, ó, o que que aconteceu? Nós sabemos que, ó, houve recebimento em caixa, os juros foram recebidos. E aí nós vamos entender depois nas atividades de investimento o porquê, né? Que a empresa ela vendeu e acabou recebendo todos os juros. Mas olha só, então aqui eu não preciso fazer conta, eu só preciso saber se os juros foram recebidos. Nesse caso aqui é um exemplo teórico, foi. Então eu pego lá o valor de juros recebidos da nossa DRE. Depois, seguimos aí para pagamento de juros. Então olha só, nesse caso aqui, nós temos a informação que toda a despesa financeira que aparece aqui na DRE, ela efetivamente foi paga. Então, nós temos essa informação, nós vamos lá e pegar somente o valor de R$ 66.120. Então, olha só, né? Conseguimos fechar as atividades operacionais pelo método direto. Então, nós temos aqui, ó, o valor total de 1.792.990. O lucro, observem só, o lucro ele foi menor que essa geração de caixa. Mas o porquê pode ter acontecido isso? Quando a gente faz uma análise, por exemplo, do nosso balanço patrimonial, nós observamos que houve redução em contas a receber. Então, provavelmente foi isso. A gente vendeu e recebeu valores de outros períodos, enfim, houve uma redução da proporção de vendas a prazo. Nós temos aqui redução do estoque, que provavelmente explica sim um aumento de caixa. Olha só, houve um aumento em fornecedores. Existia um passivo, uma proporção, agora ele aumentou. Então isso deixou de sair caixa. Então nós encontramos essas possíveis explicações. Bom, seguindo agora pelas atividades de investimento, essa empresa ela fez algumas situações. Então, olha só, ela teve lá pagamento pela compra de imobilizado, pagamento pela recebimento pela venda de imobilizado, ela vendeu um ativo, houve lá pagamento de aquisição de controlada e houve recebimento pela venda de ativos financeiros. Aí, olha só um ponto importante. Primeiro, vamos começar com vamos falar um pouquinho da venda de ativo imobilizado. O que nós temos aqui, ó? Quando a gente olhando na DRE, a gente observou que tem uma conta que está aqui, ó, 32 mil recebido pela venda de ativo imobilizado. O que que aconteceu? A empresa ela vendeu um ativo de um valor e sobre o valor desse ativo, o valor contábil dele, ela recebeu um valor adicional, ou seja, ela teve lucro na venda. E esse lucro vai sim para resultado. Mas o adequado seria nós considerarmos esse resultado juntamente aqui pelo recebimento, né, da venda de ativo imobilizado. E aí, como que foi isso? Ó, essas informações, é claro, elas têm que ter informações adicionais para a gente entender o que que aconteceu. Então, por exemplo, ó, o nosso ativo imobilizado, ele foi de 4.040.000 para 4.234.000. Então, vejam só, nós conseguimos aqui identificar que houve a venda de 840 mil de ativo, que foi o valor recebido, né? Só que desse valor recebido, olha só, 32 mil foi lucro, ou seja, não foi o próprio custo do ativo. Então, quanto que foi baixado lá no imobilizado? 808, né? Mais uma vez, eu recebi 840, só que 32 foi lucro. Então, o valor que foi baixado no ativo, 808. E a empresa comprou 1.200.000 de ativo imobilizado. Então, por exemplo, aqui eu já tenho as informações, né, necessárias que serão apresentadas na DFC. Então, primeiro, ó, deixa eu só apagar aqui, com relação à venda de ativo imobilizado, ó, então, recebimento pela venda. Nós tivemos lá os 840 mil, que é o valor próprio do ativo que ele estava registrado, mais o lucro. E com relação ao pagamento pela compra de imobilizado, nós temos lá o valor da compra de 1.200.000 reais. Claro, sempre a DFC, ela deve ser elaborada juntamente com o departamento financeiro para entender o que? Olha,
Esse ativo imobilizado que foi adquirido, ele realmente foi pago totalmente em caixa? Não houve um financiamento? Se não houve, tudo bem. Ah, a venda do ativo imobilizado gerou realmente um recebimento em caixa? Não tem nada futuro a receber? Não, foi realmente tudo recebido. Então, nós temos aqui, ó, recebimento integral pela venda de ativo imobilizado. Depois, pagamento pela aquisição de controlada. O que que acontece? Ó, controlada, quando uma empresa compra uma outra empresa, no caso aqui ela comprou o controle, e nós observamos que ela não existia um investimento em controlado e agora existe um investimento de 1.360.000. Porém, olha só, a informação adicional que nós temos é a seguinte: foi adquirido uma empresa, ou parte dela, né, mas que seja o controle, no valor de 1.200.000. E aí, por que então que o ativo está em 1.360.000? Porque houve uma receita de equivalência patrimonial, ou seja, esse investimento ele gerou resultados. Eu não vou entrar aqui na explicação detalhada sobre isso, a gente vai ter um vídeo depois específico. Para quem não sabe, então, é falar sobre investimento em coligada, tem até um CPC específico sobre o assunto. Então aqui nós entendemos o porquê, né, que esse valor do ativo está em 1.360.000. Mas aqui para a DFC, o que nós precisamos saber? Qual o valor que foi pago por esse investimento? Então, olha só, o valor que foi pago, 1.200.000. E aí, finalmente, nós vamos lá saber o valor do recebimento pela venda de títulos e valores imobiliários. Então, olha só, o que nós temos lá, qual é o nosso raciocínio? Primeiro, quanto nós tínhamos de títulos e valores imobiliários no período? Então, essa empresa, por exemplo, ela tinha 430 e tinha também, de longo prazo, 648. Ou seja, ela tinha um saldo de 1.084.000. Quanto que ela tem agora? Bom, 280 mais os 108. Ou seja, o que que ela fez? Ela vendeu, olha lá, parte desses títulos no valor de 696 mil reais. Então, olha só, pegamos aqui títulos e valores imobiliários do saldo inicial e o saldo final. Só uma correção aqui, ó, foi pego o valor de contas a receber, mas ó, tá errado aqui, ó, 140. Então, olha lá, 420.000 foi o nosso saldo final. Então, significa o quê? Nesse caso, a empresa ela vendeu títulos, recebeu os juros em dinheiro, mas ela vendeu 664.000 reais de títulos e valores mobiliários. Mas sempre tome cuidado, porque não é simplesmente analisar somente a variação das contas. Mais uma vez, sempre uma DFC ela deve ser elaborada com as informações completas e essas informações muitas vezes vêm de outros departamentos da empresa. Por que eu estou explicando isso? Porque, por exemplo, se a empresa ela tivesse vendido o título, comprado outros títulos, isso deveria ser apresentado de forma separada na DFC. Por exemplo, a empresa comprou X reais em títulos e valores imobiliários e vendeu Y reais. Então deve estar sempre separado. Mas olha só, então aqui nós temos o valor aqui de 664.000 que foi vendido, né? No caso aqui, ó, só uma correção, é positivo porque nós recebemos esse valor, efetivamente. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é um exercício extremamente complexo. Então, eu até pensei em fazer em dois vídeos, mas eu vou fazer em um só. Vocês podem pausar, voltar e ir vendo com calma. Estamos caminhando. Depois, com relação às atividades de financiamentos. Então, nós temos aqui a novidade que é a recompra de ações, mas vamos fazer primeiro aqui empréstimos e pagamento de dividendos, que é o que nós já conhecemos. Então, com relação aos empréstimos, olha só, nós temos que considerar agora o valor de empréstimos e financiamentos de curto prazo, bem como os empréstimos de financiamentos de longo prazo. Então, olha só, se nós pegarmos aqui o saldo que nós tínhamos de empréstimos e financiamentos do ano anterior e o saldo que nós temos do ano atual, nós temos então, observamos que a empresa ela devia para os seus credores, bancos, provavelmente, 896.000,
E essa dívida agora, ela foi para 560. Significa o quê? Bom, que a empresa houve lá um pagamento efetivo de 336 mil reais. Isso saída de caixa, certo? Olha lá, 336 mil negativo, que é a saída. Mais uma vez, se por um acaso a empresa tivesse pago parte dos seus empréstimos, mas ela também tivesse obtido outros empréstimos, isso deveria ser apresentado separado na DFC. Por exemplo, recebimento de X reais em empréstimos e pagamento de Y reais em empréstimos, e assim por diante, sempre seguindo essa lógica de informações completas. E depois, pagamento de dividendos. Pagamento de dividendos, sempre aquela lógica, né? São contas que muitas vezes nós integramos balanço com a DRE e o balanço com informações adicionais. Então, qual é a informação adicional? Olha só, nós temos que o dividendo proposto no período foi de autorizar, proposto e autorizado no período, foi de 180 mil reais. E aí nós sabemos que no ano anterior, foi encerrado com um passivo de 48 mil de dividendos a pagar. Ou seja, se nós pegarmos os 180 mais o 48 mil, deveria ter sido pago 228 mil reais de dividendos para que o passivo zerasse. Foi pago efetivamente isso? Não, não foi, porque ainda existe um passivo aqui ao final desse ano de 60 mil reais. Então eu pego os 228 menos os 60 e eu entendo quanto foi pago efetivamente em caixa de dividendos. Olha só. E aí, se é pagamento, o valor ele deve ser negativo. E aí, vamos para a nossa última conta, a recompra de ações. Eu também não vou entrar no mérito explicando o que é a recompra de ações de forma completa, tá? Mas o conceito é recomprar ações significa que a empresa está comprando ações de outros acionistas e os acionistas que ficam na empresa é como se a fatia que eles tivessem da empresa estivesse aumentando. Então, o que significa isso? É como se fosse um pagamento de dividendos de uma outra forma, tá? Ainda teremos um vídeo sobre esse assunto. O que nós precisamos saber? Bom, vou pegar o valor absoluto aqui, ó. O valor em ações em tesouraria é de 1.200.000 e agora é de 1.450.000. Ou seja, 1.450 menos 1.200, 250 mil foi o valor que aumentou de ações em tesouraria, ou seja, ações que foram recompradas no mercado. Para recomprar esse valor, a empresa teve que pagar, então houve lá saída de caixa de 250 mil, aqui 250 negativo, e aí olha só que legal, nós conseguimos elaborar a nossa DFC, somando todos os fluxos, operacional, fluxo gerado pelas operações, fluxo consumido pelos investimentos, fluxo consumido pelos investimentos e financiamentos, até vou corrigir aqui, ó. Atividade de. Só fazendo essas correções aqui na planilha, ó. Aqui, na verdade, ó, atividade de investimento, atividades de investimento, atividade de financiamento. Enfim, caixa consumido pelos financiamentos. Olha só, somando os três, 142 mil. Pegando o saldo de caixa ao final do 2021, ano anterior, e o saldo ao final de 2022, a diferença dá exatamente 142.900. E aí, ó, para a gente não precisar fazer completa o método indireto, esses valores aqui, ó, por exemplo, de investimento, das atividades de investimento, das atividades de financiamento, eles são iguais, eles não mudam de um método para o outro, tá? Então eu vou simplesmente vir aqui, ó, vou pegar, copiar e colar esses valores, né? Que não faz sentido a gente precisar fazer novamente. Então aqui, ó, o mesmo saldo. E agora vamos para o método indireto. Eu sempre começo pelo método direto, mas o método indireto ele é bastante simples em comparação ao anterior. E as empresas, se vocês fizerem uma pesquisa, façam isso depois do vídeo, peguem algumas empresas de capital aberto, vocês vão ver que é praticamente uma unanimidade
que todas elas apresentam a DFC pelo método indireto. E aí, qual é a lógica? Bem simples. O método indireto, deixa eu só ocultar aqui, ó, para a gente não precisar ficar fazendo muitas transições aqui no nosso material, é mais fácil a visualização para vocês. Olha só, por esse método, o que nós vamos considerar? A gente vai considerar o lucro do período, 766 mil. E aí, nós vamos fazer os ajustes relacionados aos valores que não interferiram no caixa referente a esse lucro. Ou seja, por exemplo, o lucro, que é 776 mil, ele foi reduzido pela depreciação do nosso ativo imobilizado e do nosso ativo intangível. Mas nós não pagamos isso em caixa, então nós temos que reverter. Ou seja, se aqui nós temos uma saída de 270 mil, então nós temos que ter mais 270 mil. Sempre essa lógica. Se reduziu o lucro, mas não reduziu o caixa, eu aumento. Se aumentou o lucro, mas isso não aumentou o caixa, eu diminuo. Por exemplo, provisões. Provisões, nós sabemos que as provisões elas não são pagas, tá? Também não vou entrar, quem ainda não conhece do assunto, né? A gente futuramente vai ter um vídeo sobre isso, mas provisões é aquele valor que nós reconhecemos uma despesa no resultado, mas não existe uma saída efetiva de caixa, fica um passivo lá, como o próprio nome fala, provisionado. Então, olha só, ela reduziu o lucro, reduziu, mas reduziu o caixa? Não reduziu. Então, provisões, ó, mais 28,100. A perda estimada, né? Perda estimada, antigamente, era chamada também de provisão para devedores duvidosos. Algumas empresas ainda utilizam essa nomenclatura de forma incorreta, mas a perda estimada também é aquele conceito parecido até com provisão, mas ela não tem esse nome porque ela fica no ativo. Nós vamos considerar o quê? Um valor que nós esperamos perder, ou seja, deixar de receber de clientes, e por conta disso, a empresa ela vai lá, ela já lança uma despesa para já apresentar um lucro provável de realização. Então, a empresa, ela lançou como redução do lucro R$ 4.600 de perda estimada, né? Perda estimada em crédito e liquidação duvidosa, que é o termo completo. Isso reduziu o lucro, certo? Mas isso não reduz o caixa. Então eu preciso somar esse valor para chegar no lucro ajustado. Muito bem. Bom, agora chegamos na receita de equivalência patrimonial. Para quem já estudou sobre o assunto, receita de equivalência patrimonial representa o aumento, igual nós vimos aqui, ó, foi investido 1.200.000, só que esse investimento hoje vale 1.360.000 porque a empresa que foi a investida, né, ela valorizou. No caso, valorizar, ela deu lucro. Só que ela não pagou nada para a empresa, ela simplesmente teve lucro. E aí, pelo método de equivalência patrimonial, esse investimento ele aumentou. E esse aumento é por conta de uma receita de equivalência patrimonial. Olha só. Então, essa receita, Encontrei isso na ela, internet. ela não gerou. Olha, a Siri ligou de novo aqui, ó. Estou falando e ela está pensando que estou falando com ela. Essa receita de equivalência patrimonial, ela não entrou efetivamente no caixa da empresa. Ela é uma receita econômica. Então, o que nós devemos fazer? Olha só. Nós devemos subtrair receita de equivalência patrimonial. Só que tenham atenção, porque pode acontecer de ocorrer despesa de equivalência patrimonial, o saldo for negativo. E aí a lógica é, se fosse uma despesa, então eu somaria aqui para fazer esse ajuste, porque isso também não foi uma despesa em caixa. Resultado na venda do imobilizado. Aqui o ponto não é que a empresa ela não recebeu esse dinheiro pela venda do imobilizado, o lucro na venda do imobilizado, mas é que esse valor ele está contabilizado aqui nas atividades de investimento. Então, se eu colocasse nas atividades operacionais, haveria uma duplicidade. Então, ou seja, houve lucro na venda do imobilizado? Houve, mas esse lucro já está tratado nas atividades de investimento. Então, eu vou subtrair. E aí, com relação às receitas financeiras. Então, olha só, a receita financeira, aqui eu até coloquei essa informação, tá?
mas a gente não precisa fazer o ajuste. Por quê? Porque nós recebemos efetivamente. No exercício anterior, a gente fez o ajuste porque houve receita financeira, mas ela não entrou no caixa. Aqui, houve receita financeira? Houve. Ela entrou no caixa? Entrou. Então aqui não tem, tá? Eu quis colocar mesmo só para vocês entenderem, não ficarem confundirem com o exercício anterior. Então, finalmente, estamos acabando já o nosso vídeo, viu? Chegando ao final. Mas olha só, estamos em 35 minutos de vídeo. Acho que esse vai ser o vídeo mais longo do canal até agora. O lucro ajustado, ele é de 876.700. Qual é a leitura disso? Se a empresa ela não tivesse tido variações nos seus ativos e passivos operacionais, esse valor aqui seria o valor das atividades operacionais, gerado pelas atividades operacionais, né? O meu lucro, só que com esses ajustes aqui do que não interferiu ou no caixa, né? Mas nós sabemos que não, né? Nós sabemos que houve variações nas contas e aqui é simplesmente alguns ajustes bastante rápidos que nós conseguimos chegar nos valores. O método indireto ele tem essa facilidade, que é o quê? As variações das contas. Então, por exemplo, o que nós temos que analisar? Primeiro, as variações das contas de ativo. Então, nós vamos ter lá variações em contas a receber, variações na perda estimada, em estoque, em despesas antecipadas e assim por diante. Então, por exemplo, vamos lá, com relação a contas a receber, né? O que nós devemos analisar? Nós tínhamos para receber 1.240.000. Agora nós temos 1.072.000. Reduziu o valor de contas a receber. Se reduziu, significa que entrou dinheiro no caixa. Então eu posso, para já ficar de uma forma automática, eu posso pegar o saldo do início menos o saldo final. Ou seja, houve efetivamente uma variação de contas a receber de 167.800. Entretanto, olha só, muita atenção. Nós temos contas a receber de curto prazo, mas nós temos também de longo prazo. Então, é uma exceção, né? Geralmente, quando a gente fala ativo não circulante, está ligado à atividade de investimento, mas contas a receber está ligado às atividades operacionais. Então, o que que nós devemos fazer? Ó, esse valor aqui, né, de curto prazo, mais essa variação que nós tivemos aqui, ó, de contas a receber de longo prazo. Então, nós tínhamos lá 392, agora nós temos 108, então significa que nós recebemos mais dinheiro. Então, olha só, nós temos aí o valor de 451.800. Vamos fazer só para aquele outro método, né? Eu posso pensar assim também, ó, quanto eu tinha para receber? Tanto de curto quanto de longo prazo. Como a gente estava fazendo. Tá, e agora, quanto tem? Bom, 1.072 mais 108. Ou seja, eu tinha 160, 1.632 e agora eu tenho 1.180. Eu recebi quanto? 4, 150, 451 e 800, ó. Esse valor aqui. Depois os estoques. Os estoques a gente consegue fazer direto, né? Não precisa nem fazer contas acessórias. Só tem uma conta de estoque. Pego o saldo, olha, analiso primeiro, né? O que aconteceu? O estoque era 1.286.000, foi para 1.980.000. Diminuiu o estoque. Se diminuiu o estoque, o impacto disso é positivo no caixa pelo método indireto. Ok? Uma geração de caixa de 305.600. Despesas antecipadas. As despesas antecipadas, nós devemos ter um cuidado. A gente precisa analisar aqui, ó. Houve aumento de despesa antecipada, significa que a empresa pagou essas despesas antecipadas, mas ela não ainda utilizou, isso não foi lançado no resultado. Mas para estar aqui, significa que ela efetivamente pagou, tá? Então, olha só, o que nós precisamos fazer? Pegar aqui, ó, o valor do ano passado, menos o valor desse ano, e a gente já chega no valor direto. Tá vendo, ó? Igual eu fiz aqui, ó, saldo
do período anterior menos o atual. Período anterior menos o atual. Olha só. Daí vocês vão falar assim, João, mas espera aí, você não tratou, né, a perda estimada? Mas a perda estimada a gente já fez o tratamento ali em cima, né? Tá vendo? Aqui nos ajustes. Por isso que a gente já passou por ela. Os títulos e valores já foram tratados nas atividades de investimento. Então, uma dica, quando vocês forem resolver, vai marcando, né? Ó, já tratei essa conta, tratei essa e assim por diante. Estamos caminhando. Variação de fornecedores. Aqui, olha só, eu consigo fazer todas as fazer uma única equação e simplesmente no Excel eu copio e vai ficar tudo igual. Olha só, vai ficar a mesma fórmula, me refiro. Por exemplo, variação em fornecedor, salários, contas a pagar, imposto sobre vendas, imposto de renda e contribuição social. Qual que é o raciocínio para isso daqui? Para esse grupo de contas? Bom, o raciocínio é se aumenta o meu passivo, significa que eu deixei de pagar. Gerou caixa. Se diminui o meu passivo, significa que eu paguei. Então, eu posso fazer uma conta direta. Olha só. E se eu pegar, então, o meu passivo atual menos o anterior? Vai dar um valor positivo aqui, porque aumentou. E realmente, o impacto é positivo no caixa. Só replico toda essa função para os demais contas. Então, olha só, pego aqui o saldo de salários menos o anterior, 7.150 negativo. Por quê? Realmente, ó, diminuiu o meu passivo. E aqui, vai ser positivo ou negativo? Saída ou valor que deixou de sair ou valor que é de entrada no caixa? Bom, aqui, valor que deixou de sair, né? Olha só, a gente tinha um passivo de 53, agora 56. Então, eu vou lá, sempre, ó, aumentou o meu passivo em R$ 2.720, de 53 foi para 56. Então, deixou de sair desse valor do caixa. Variação em impostos sobre vendas. Nós tínhamos 96 e agora nós temos 80. Aumentou o passivo. Aliás, reduziu o passivo. Se reduziu o passivo, valor que saiu do caixa. Olha só. Então, aqui vai dar um valor negativo. Realmente, menos R$ 15.760. E, finalmente, a variação em imposto de renda e contribuição social. O que aconteceu aqui, né? Nós tínhamos 57, agora 52. O nosso passivo foi reduzido. Para reduzir o passivo, tem que desembolsar caixa. Provisões a gente já tratou, dividendos e empréstimos não é daqui, né? É de outro grupo. Então, olha só, pegando aqui os saldos, né? Atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento, 142.900. Vou apresentar de novo aqui o método direto, ó. Parece, para o usuário, quem olha aqui nunca fez, falar, o método direto ele é mais difícil, né? Tem mais informações, mas não é isso. Você vai pegar aqui só informações, né, da DRE, ajustá-las, chegar no lucro ajustado e depois pegar as variações das contas de ativo e passivo. Depois que você finalizou o seu trabalho, você pode, por exemplo, colocar assim, ó, como aparece na DFC adequada, né? Vamos lá. Contas a receber, né? Essa variação gerou caixa, mas olha só, reduziu contas a receber. Então, vocês podem ir lá e terminar a demonstração escrevendo assim, ó, redução em contas a receber. É aquela lógica, reduziu o ativo, aumenta o caixa. Aqui no caso, ó, despesas antecipadas. Aumento em despesas antecipadas. Aumenta o ativo, diminui o caixa. Salários, por exemplo, ó, primeiro fornecedores, né? O que aconteceu com os fornecedores? Aumentou o passivo. Então, olha só, um aumento do ativo, do nosso passivo, o que ele provoca? Ele provoca um aumento no caixa. Eles estão positivamente relacionados. Agora, olha só, houve o quê? Uma redução em salários. O nosso passivo reduziu. Ele foi de
82 para 75. Redução em salários, redução no caixa. Bom, então nós temos aqui, acho que esse acabou ficando realmente o vídeo mais longo até então do canal, mas eu espero que essas informações elas sejam úteis, vocês que são estudantes, que são profissionais, já estão trabalhando na prática e espero que facilite bastante o entendimento de vocês. Dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários, sugestões para próximas aulas e até o próximo vídeo. Muito bem, obrigado a todos que acompanharam até aqui. E aí eu reforço mais uma vez, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curtam o vídeo e façam a sua inscrição no canal. Como próximos vídeos, nós falaremos um pouquinho sobre a contabilidade de custos e depois vamos desenvolvendo outras temáticas. Então agradeço a todos que estiveram acompanhando até aqui e até a próxima.